Quanto mais se aproxima o período eleitoral e a data das eleições, mais os candidatos ficam polvorosos e acabam descumprindo a legislação eleitoral. Aquela ansiedade de enganar a pessoa, de ludibriar, de conseguir o voto, faz com que eles descumpram frontalmente toda a legislação. E, naturalmente, eu não posso tolerar nenhum tipo de afronta, fake news, fraudes em pesquisas e levo tudo isso à justiça. Processo todo mundo, aplico multas, como fiz muito na eleição de 2020. E, novamente, cantou um processo, agora por fraude em divulgação de pesquisas. É o que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Antes de adentrar o processo propriamente dito, eu quero explicar uma coisa para vocês sobre a legislação eleitoral. A legislação eleitoral, ela permite a divulgação de pesquisas. As pesquisas no período eleitoral servem inclusive para mapear, para analisar o desempenho dos candidatos. A gente sabe que, se tratando de Brasil, é muito comum que algumas pessoas acabam definindo o seu voto através das pesquisas eleitorais. O sujeito olha e fala, olha, eu não gosto daquele candidato, vou votar no outro porque ele estrategicamente é melhor, ou então vou votar nesse aqui porque ele vai vencer. Enfim, a pesquisa eleitoral acaba de alguma maneira estimulando as pessoas a votarem em fulano ou ciclano, por determinados motivos, que podem ir dos mais variados. E, naturalmente, alguns candidatos tentam se valer das pesquisas eleitorais para tentar conseguir alguns votinhos desavisados. E é isso que aconteceu. Quando você divulga uma pesquisa eleitoral, é muito importante que ela esteja muito fidedigna com a realidade. E existe também a hipótese das pesquisas que vão mensurando o tempo. Então você tinha tanto, depois você teve tanto, e depois tanto. E essa evolução gera um gráfico. Na divulgação desses gráficos, o sujeito não pode ter crescido 2% com uma curva assim e o outro crescido 10% e uma curva assim. Ou então a distância de 5% não pode ser maior do que a distância de 10% que está aqui. E toda essa discrepância para tentar induzir o eleitor a erro. E foi exatamente isso que o paulista fake, o carioca Tarcísio de Freitas, a marionete do Jair Bolsonaro, fez em uma pesquisa eleitoral recentemente divulgada. Como vocês podem ver no gráfico, o petista Fernando Haddad aparece com 33,2%. E aí, em segundo, aparece o Tarcísio de Freitas, com 22,5%, uma diferença de aproximadamente 11 pontos percentuais. E em terceiro, aparece o governador Rodrigo Garcia, com 14 pontos percentuais. Ou seja, a diferença entre Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia é de exatamente 8,5 pontos percentuais. E a diferença entre o Tarcísio e o Haddad é de aproximadamente 11 pontos percentuais. Ou seja, o Tarcísio está muito mais próximo do Garcia do que do Haddad. Só que todos sabemos que o Haddad é o grande inimigo de todo mundo, é um petista. E o que o Tarcísio busca fazer na pesquisa? Mostrar ele muito próximo do Haddad, uma distância ínfima, com ele bem grande, e a distância dele para o Garcia muito longe, como se ele tivesse deixado o Garcia para trás, dando a intenção que o voto útil contra o PT é justamente o Tarcísio, uma mentira. Até porque, se a gente analisar com a margem de erro, Tarcísio e Garcia estão quase empatados tecnicamente. E vem o segundo ponto. O Garcia evoluiu de 9,2% para 14%, ou seja, uma evolução de 4,8 pontos percentuais. Por sua vez, o Tarcísio cresceu de 19,2% para 22,5%, ou seja, um crescimento de 2,3 pontos percentuais. O Garcia cresceu muito mais que o Tarcísio na última pesquisa. O que o Tarcísio faz? Ele aparece no gráfico quase num crescimento em 90 graus, uma curva em ascensão absurda. Por sua vez, o Garcia, que cresceu mais que o próprio Tarcísio, ele está numa reta, como se ele não tivesse crescido nada. Mais uma manipulação do gráfico de divulgação das pesquisas, ou seja, fraudando a divulgação eleitoral para trazer uma sensação de crescimento e de aproximação contra o candidato petista para tentar angariar, puxar o voto útil. Naturalmente, não podemos admitir tamanha afronta à legislação eleitoral. Há um patente ilícito, há um crime eleitoral praticado pelo Tarcísio de Freitas. Naturalmente, levei a Justiça Eleitoral para que o Tarcísio seja julgado. 2, que ele seja condenado por conta disso e, por sua vez, que pague uma multa de 50 a 100 mil reais e, além disso, seja condenado de 6 meses a 1 ano de detenção pelo crime praticado. Ah, mas Rubinho, é só contra o Tarcísio? Não. Quero lembrar a vocês que eu apliquei a mesma penalidade no Guilherme Boulos, que em 2020 divulgou uma pesquisa fraudulenta, foi condenado. Também quero lembrar que em 2020 eu obriguei, através de um processo que movi contra o Celso Russomano por ocultar o nome do vice
mantinha-se nas proporções legais, o Celso Russomano foi obrigado, na semana da eleição, a recolher todo o material de campanha dele na cidade de São Paulo. A legislação eleitoral está aí, é feita para todos, todos devem cumprir a lei e, portanto, não vamos admitir que nenhuma pessoa descumpra. E esse sujeito, esse carioca, que está acostumado a transitar à margem da lei, que já foi cargo de confiança da Dilma Rousseff, que já trabalhou no governo do PT, que foi o ministro que menos enviou recursos para o estado de São Paulo, não vai vir aqui fazer do nosso estado um parquinho. Aqui não. Aqui tem respeito por São Paulo e nós vamos exigir esse respeito. A justiça vai ser feita e o Tarcísio será condenado. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.